como é que você sabe que é um chamado divino? É quando aquilo que Deus te convoca para fazer, você não consegue fazer sozinho, não tem coragem de fazer e acha que você não vai dar conta. Se você acha que vai dar conta, já não é Deus. Porque todo chamado divino, você estremece e diz, eu não vou conseguir. Quando Deus diz que vai te dar poder e autoridade, ou seja, Ele vai te dar o poder de fazer e a permissão, a autoridade para fazer. Deus não sabe errar. Quando Ele te chamou, Ele sabia o que estava fazendo. Então depois da convocação, vem a desculpa. Depois da desculpa, vem a determinação divina. Depois da determinação divina, vem a experiência. E depois da experiência, vem o último estágio do chamado. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Você tem um chamado, não tenho dúvida nenhuma. Tiago, como é que você sabe? Primeiro, quem não tem um chamado não fica sensível a uma convocação como essa. Quem não tem chamado, meu filho, está agora em frente à televisão, tomando alguma coisa, aproveitando o feriado sem fazer nada. Para você se sensibilizar e falar, eu preciso estar nesse ambiente buscando alguma coisa, você tem um chamado. Talvez você tenha dúvida porque você ainda não descobriu qual é, mas que você tem, você tem. E se você não sabe qual é, no final dessa mensagem, você vai sair daqui carregado com o chamado. E o que é um chamado? É uma convocação divina. Repete alto, convocação divina. É quando Deus te convoca, pode ser quando você ainda é criança, pode ser na adolescência, pode ser já na fase adulta. A gente não sabe que horas, mas a gente sabe que em algum momento Deus nos convoca para uma missão. O nome disso, biblicamente, é chamado. Uma convocação divina. E todos que estão aqui têm um chamado, e você só vai começar a desfrutar o que você nasceu para desfrutar quando começar a exercer esse chamado. Enquanto você não descobre e pratica, as coisas não acontecem. É impressionante. Por exemplo, você acha que porque você está bem empregado e está ganhando o suficiente, está tudo bem. Mas a sua profissão não tem nada a ver com o seu chamado. O que vai te realizar como ser humano não é a sua profissão pode te manter. E continue nela. Você não vai precisar largar a tua profissão para o teu chamado. E às vezes Deus vai até casar os dois. Às vezes a tua profissão vai somar com o teu chamado. Ou às vezes Deus vai pedir para você largar tudo para se dedicar só ao chamado. Eu não sei como Deus vai fazer contigo. Eu sei que tudo que você tem naturalmente falando não é uma exigência para o teu chamado. A exigência para o teu chamado é você acreditar na palavra divina, na convocação dos céus que vem sobre você. E como é que você sabe que é um chamado divino? É quando aquilo que Deus te convoca para fazer, você não consegue fazer sozinho, não tem coragem de fazer e acha que você não vai dar conta. Se você acha que vai dar conta, já não é Deus. Porque todo chamado divino, você estremece e diz, eu não vou conseguir. Todo chamado divino, você fala, isso não é para mim. Será que Deus lembra do meu passado para me chamar para isso tão grande? Deus não lembra mesmo, você que está lembrando. A Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento, se você já se arrependeu dos seus pecados. Quem está lembrando é você, Deus não lembra não. E aí você começa a colocar um monte de situações, de desculpas para não cumprir aquilo que você nasceu para cumprir. Você talvez tenha achado que nasceu por um acidente, seus pais não te projetaram, ou talvez você não teve os pais que sonhou, que queria ou que merecia. Mas no reino de Deus não existe acidentes, existem propósitos. E existe um propósito em você estar aqui hoje e despertar esse chamado que vai vir sobre a sua vida. Existe um propósito em você estar aqui hoje. Você veio para cá porque Deus vai ativar teu corpo, a tua alma e o teu espírito para uma missão. Abre sua Bíblia comigo, se você pode, em Jeremias, capítulo 1. A partir do versículo 4. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. E diz assim: Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo:
Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Isso quer dizer que antes de você entrar no ventre da tua mãe, ou seja, tua mãe nem sabia nem qual nome ia dar para você, Deus já te conhecia. O teu pai não tinha nem recebido a notícia que a tua mãe estava grávida, e Deus já te conhecia. A tua família nem sabia se essa gravidez ia vingar ou não, e Deus já sabia que você estaria aqui hoje, anos depois. E antes que você saísse do ventre, eu te santifiquei. Ou seja, eu te separei. E te constituí como profeta para as nações. Então eu disse, Senhor Deus, é que eu não sei falar. Eu sou apenas um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou apenas um menino. Porque aonde eu te enviar, você vai. E tudo que eu te mandar, você vai falar. Não temas diante de ninguém, porque eu estarei contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse, eis que coloco na tua boca as minhas palavras. Olha, hoje eu te coloco sobre as nações, te coloco sobre os reinos, para você arrancar, derrubar, destruir, arruinar, mas também para construir e para plantar. Aqui no livro de Jeremias, do versículo 4 ao versículo 10, nós vemos o resumo do que é um chamado. E hoje eu quero te explicar as 5 fases do chamado. Biblicamente, existem 5 estágios de um chamado, desde quando Deus te chama até o cumprimento desse chamado. A felicidade que você procura, às vezes através até de remédio para dormir, a felicidade que você procura através da busca de um prazer. Quem vai para as drogas, quem vai para a prostituição, quem vai para uma coisa desse tipo, está buscando um prazer. Por quê? Quer fugir de alguma realidade. Tudo isso que você procura de satisfação pessoal, física, emocional ou espiritual, toda essa satisfação, toda essa plenitude que você procura, está escondida no teu chamado. E existem 5 estágios entre a convocação divina e o cumprimento desse chamado. O primeiro estágio é justamente a convocação. É quando Deus aparece para você de alguma forma, sonho, visão, palavra profética, através de uma conferência, através de alguém que está do seu lado, através da própria palavra, e traz uma consciência do que você vai fazer no futuro. Foi numa conferência como essa, no ano de 2014, que eu recebi uma palavra. Inclusive o profeta que profetizou sobre a minha vida em 2014, tudo aconteceu, vai estar pregando aqui nessa conferência. Então você vai poder viver uma experiência parecida com a minha. E em 2014, uma das palavras, porque desde os 8 anos de idade eu recebo palavra de que Deus me usaria como pregador, de que eu iria pelas nações, de que eu escreveria livros. Mas em 2014 foi uma palavra muito específica. Eu estava no meio de uma quebra, vocês conhecem a história. E Deus falou comigo, olha, você vai escrever livros, eu vou começar a te ajudar para as pessoas que passarem pela tua vida, não passem pelo que você passou, eu vou te levantar para isso. A convocação divina é algo que te dá medo. Porque quando Deus me chamou, apesar desde o ventre da minha mãe, Ele já tinha me separado para isso, quando minha mãe estava grávida de mim, Deus já tinha visto esse dia. Então quando eu era pequeno, alguém me chamava de burro, quando eu era pequeno, alguém me chamava disso ou daquilo, tentava me menosprezar, Deus lá do céu sorria e falava, você está falando do que não sabe, eu falo do que eu já enxerguei lá na frente. Ele não é isso não, ele vai ser profeta para as nações. Então quando alguém tenta desprezar, menosprezar ou te reduzir,
essa pessoa não tem a mínima ideia do que Deus já viu lá no futuro sobre você. Por isso que ela não te leva a sério, porque ela não consegue enxergar o que Deus já viu. Então Deus aparece para Jeremias e fala o seguinte: antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te separado como profeta para as nações. Então a primeira fase é a fase da convocação divina. Quem aqui, sinceramente, sabe que já foi convocado por Deus? Você já tem um chamado. Deus já te convocou de alguma forma. Baixa a mão. Quem aqui não tem chamado? Deus nunca te convocou. Você pelo menos nunca percebeu. Levanta a mão, levanta a mão. Nunca percebeu. Ótimo. Você vai sair daqui hoje com essa certeza de um chamado. Você veio no lugar certo. Você está no lugar certo. E Jeremias, quando recebe essa convocação, a primeira coisa que ele faz, quando ele percebe que Deus está chamando, quando ele percebe que Deus está conduzindo, quando ele percebe que Deus está separando, ele olha para o que Deus está falando que vai acontecer e fala: não dá. Por que não dá? Porque eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar. Como é que você está falando que eu vou ser profeta? O profeta usa a boca. Como é que você está falando que eu vou ser profeta? Eu não sei nem falar. O segundo estágio do chamado são as desculpas. O primeiro estágio é a convocação divina. E logo que a convocação divina chega, a sua mente, não é Satanás não, Satanás não tem o poder de botar desculpa na tua boca não. A sua mente começa a jogar contra você. Você começa a criar desculpas. Meu passado, minha família é confusa, meus problemas emocionais, minha limitação financeira, o meu problema físico. Cada um vai botando uma desculpa. A desculpa de Jeremias foi que ele não passava de uma criança e não sabia falar. A desculpa de Gideão foi que ele era o mais pobre da casa dele e o menor da tribo de Israel. Depois de toda a convocação divina, o ser humano inventa uma... Vamos repetir. Depois de toda a convocação divina, o ser humano inventa uma... Não se sinta culpado. É porque o chamado divino sempre é algo que você não consegue fazer sozinho. Então você vai criar uma desculpa, porque você não consegue enxergar com os olhos naturais o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela... O justo não vive pelo que vê, o justo vive pelo que crê. É pela fé, você nem viu, mas está acreditando. Não tem outro caminho para quem quer viver para Deus. Não tem outro caminho. Então logo depois da convocação a gente começa com uma série de desculpas. Eu tinha um monte. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, não posso. Eu não tenho dinheiro para nada, eu estou quebrado. Quem vai querer me escutar? Meu nome está sujo no SPC, no Serasa. A primeira vez que eu preguei na internet em 2014, meu nome estava sujo no SPC e no Serasa. Eu tinha acabado de quebrar. Ainda não tinha pago todas as minhas dívidas. A primeira coisa que o inimigo colocou na minha mente é: vai pregar com o nome sujo? O Bradesco me ligando 2 minutos antes de subir. E os atendentes estão tão profissionais que ele fala assim: a gente sabe que você está no evento, hein? Os atendentes estão profissionais de cobrança. Quando é para você receber, eles não ligam não, mas para cobrar eles te acham em qualquer lugar. Quem sabe do que eu estou falando? Quem recebeu uma ligação dessa hoje? Hoje é feriado, eles estão aliviando no feriado. Essa semana alguém recebeu uma ligação de cobrança? Quem recebeu? Quem recebeu ligação de cobrança? Deus vai te livrar das suas dívidas. E vai te dar sabedoria para você nunca mais voltar para elas. Logo depois que a gente começa a dar algumas desculpas, assim como um pai, eu tenho 4 filhos, meus filhos estão aqui, assim como um pai às vezes tem que ser incisivo com seus filhos, Deus, quando percebe que a gente está dando muita desculpa, Ele passa por terceiro estágio do chamado. Sabe qual é o terceiro estágio do chamado? Determinação divina. Agora Ele já não está te convocando não, agora Ele está mandando. Ele te convoca, você duvida ou dá desculpa, e aí Ele vem e determina. Com Jeremias, Deus falou assim: não quero saber se você diz que é criança. Não me diga que você não sabe falar, porque onde eu te enviar você
vai. Pronto, determinou. Mas isso não tem nada de tão raro, não. É a mesma coisa que eu faço com meus filhos. Primeiro a gente começa com a educação. Filhão, pega um negócio ali pro papai. Ah, não, quero não. Agora! Pega o negócio. É assim ou não é? Pronto. Convocou, deu desculpa, determinou. Repete comigo. Convocou. Deu uma desculpa, determinou. É com o pai e é com Deus, porque a Bíblia diz que como um pai cuida de uns filhos, Deus cuida de nós. Então a comparação, para você entender mais ou menos como Deus age, é vendo a relação de um pai com um filho. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Então ele vem e determina. Para que você pare com suas desculpinhas, para que você pare com as suas próprias limitações, para que você pare de inventar a história. Deus fala, acabou! Não adianta você me falar que tem suas limitações. Você acha que eu não sabia o quão limitado você era quando eu te encontrei naquele lugar e te chamei? Você acha mesmo que eu preciso da sua bondade, que eu preciso da sua caridade para poder te usar? Eu te uso porque eu te escolhi, quando você ainda nem tinha nascido e feito as coisas que fez. Eu vou te usar para cumprir o que eu determinei para você quando você ainda estava no ventre da tua mãe e não pelas coisas boas ou erradas que você fez. Eu vou te usar, não é para você sair ganhando no final, é para que o meu nome seja glorificado. Não tem a ver contigo, você só obedece porque eu estou mandando. Aonde eu te enviar você vai, tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Então primeiro Deus nos convoca. Depois o estágio é das desculpas, a gente começa a encontrar uma desculpa. O terceiro estágio, ele determina. E quando nós acatamos a determinação divina, entra o quarto estágio do chamado, que é uma experiência. A Bíblia diz, aqui em Jeremias, então o Senhor estendeu a sua mão e tocou na minha boca. Não foi um anjo? Não foi uma sensação? Não foi um vulto? Não foi uma nuvem, uma fumaça? Deus toca na boca de Jeremias e dá uma experiência para ele. Todo ser humano que segue uma determinação divina vai entrar numa experiência com o próprio Deus que mandou a determinação. E ninguém continua o mesmo. Ninguém continua com a mesma fé. Ninguém continua com o mesmo tamanho depois de ter uma experiência. Ninguém. Absolutamente ninguém. O problema é que nós queremos quebrar várias etapas do chamado. A gente quer ter uma experiência antes de ser convocado. Você imagina se Maria, mãe de Jesus, aos seus 14 anos, decidisse, quer saber? Eu vou ser mãe do Filho de Deus. Eu sinto que eu tenho esse chamado, eu sinto que Deus me chamou para isso. E a Isabel, sua prima, que foi mãe de João Batista, falando, não. Eu também tenho isso aí. Eu estou sentindo que eu vou dar luz ao filho, eu acho que o meu vai ser o Messias. Ou seja, se elas quisessem, provavelmente Deus não colocaria ali no ventre. Elas não pediram, elas nem sabiam, elas foram escolhidas. Não dá para você provocar uma experiência sem primeiro ser convocado. Quando Deus convoca Maria, quando Deus convoca Jeremias, quando Deus convoca Davi, quando Deus convoca Gideão, quando Deus convoca Josué, quando Deus convoca Abraão, quando Deus convoca você, aí começam as experiências. Mas é depois que Deus convoca. Deus dá o passo inicial, Ele te convoca. Você faz o segundo passo, típico do ser humano, começa com as desculpas. Terceiro, Deus determina. Quarto, Ele manda uma experiência. Então Jeremias ficou abalado emocionalmente, mas ativado espiritualmente, porque o Senhor tocou na boca dele. Não dá para você ficar normal emocionalmente depois de passar por uma experiência espiritual. Você imagina você ver uma coisa que não se vê. Ah, ninguém vê anjo, você está vendo.
Todo mundo sabe que o aleijado não consegue levantar. Você ora e levanta. Ou seja, você começa a ver coisas que as pessoas geralmente não vê. Deus começa a te dar experiências sobrenaturais, fora do comum. Isso vai abalando a tua alma e fortalecendo o teu espírito. O interessante é que quando Deus convoca Jeremias, corpo, alma e espírito são tocados. Ele é convocado ainda quando os ossos dele estavam sendo formados. Quando o corpinho dele, o feto estava sendo formado, Deus já estava escolhendo ele. Deus já estava marcando o corpo dele. Quando ele diz, eu não consigo, eu sou só uma criança, ele está expressando sentimentos, emoções, a alma. Mas quando Deus toca na boca dele, Deus ativa o espírito. Corpo, alma e espírito são tocados para contribuir com um chamado. Deus coloca 3 coisas em você para fortificar uma. Sem meu corpo eu não poderia estar aqui hoje. Eu só estou aqui hoje pregando porque eu tenho um corpo. E se meu corpo tivesse danificado, eu não poderia estar aqui. Estaria no hospital. Se a minha alma não estivesse em equilíbrio, eu também não poderia estar aqui. Ou estaria falando coisas que Deus não mandou falar, porque uma alma desequilibrada, ou seja, sentimentos bagunçados, não conseguem discernir a voz divina. Então uma pessoa de alma bagunçada, ela vai usar a oportunidade aqui de cima para mandar indireta para as pessoas. Para construir o próprio império. Para dividir o que estava unido. Mas uma pessoa com a alma em dia, com a alma sã, com sentimentos curados, vai ativar o espírito para ajudar muita gente. Então depois da convocação, vem a desculpa, depois da desculpa vem a determinação divina, depois da determinação divina vem a experiência, e depois da experiência vem o último estágio do chamado. O último estágio do chamado é a autoridade. Olha o que Deus fala para Jeremias depois de tocar na boca dele. Eis que agora eu te dou autoridade sobre nações e reinos, para plantar, colher, derrubar, destruir, construir, ou seja, decide o que você quer. Eu te dou autoridade para fazer. O último estágio do chamado é a autoridade. Sabe por que vocês estão aqui? Vocês atenderam essa convocação e estão aqui milhares de pessoas na conferência de destino? Porque quando eu convoquei no Café com Destino, gente, venham para a conferência, eu falei como quem tem autoridade, e o teu coração reconheceu a autoridade. Você fala, eu preciso estar lá. Você imagina que para fazer um evento como esse, as pessoas gastam milhões em marketing. Em marketing, nós não gastamos R$1. Nem R$1. De marketing. Não precisamos botar outdoor. Não precisamos botar patrocinados na internet, não precisamos botar nada. Porque quem tem autoridade não vai pelos mesmos caminhos que todo mundo usa. Quem tem autoridade quando fala, as pessoas entendem. O que Deus vai te dar no 5º estágio do chamado é autoridade, para quando você falar, as pessoas acreditarem. Quando você profetizar, acontecer. Quando você declarar, se manifestar. Então Deus te convoca. Você dá uma desculpa. Então Deus determina. Você aceita a determinação. Ele manda uma experiência. E com essa experiência você cresce tanto que agora Ele te dá autoridade para derrubar ou para construir. Para plantar ou para arrancar. Isso aqui é muito forte porque o que Deus está falando é o seguinte, eu vou confiar em você uma chave em que você vai fazer o que você quiser. Você vai ter autoridade, você vai ter poder para fazer. Você vai ter poder para fazer. Então, cuidado
para suas emoções não falarem mais forte do que teu espírito. Você sabe qual é a diferença de quem tem poder e quem tem autoridade? Quem aqui é do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Alô? Vicente Carvalho, Irajá, alguém aí? É meu povo lá, Vila Corme, Vila da Penha. E aí, eu como fui criado ali nessa região, em frente ao Morro do Juramento, a gente cansou de ver polícia trocando tiro com bandido. Quem lá do Rio já viu isso? Já viu muito, né? Para quem é nascido e criado no Rio de Janeiro, normal. Você até fica no meio assim, calma aí, gente, estou comendo cachorro quente, peraí, tira para lá, pô, estou aqui fazendo barulho à toa aí. A gente até acostuma. Quando a polícia está trocando tiro com bandido, qual dos dois tem poder? Qual dos dois tem poder? Os dois. Um está de R15, outro também está de R15, um está de... Poder os dois têm, os dois estão atirando. Quem tem autoridade para estar atirando? Quem tem patente, a polícia. O bandido não tem autoridade para fazer aquilo. Quando Deus diz que vai te dar poder e autoridade, ou seja, Ele vai te dar o poder de fazer e a permissão. A autoridade para fazer. Muitas pessoas só vão encontrar o sentido de vida e conectar os pontos de tudo que aconteceu de ruim no passado e falar, caramba, eu precisava passar por isso para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, quando começar a exercer o seu chamado, aquilo que Deus colocou na tua mão. E muitas pessoas que estão aqui levantaram a mão dizendo, Tiago, eu já fui convocado. Agora vamos para as perguntas. Quem aqui levantou a mão dizendo que foi convocado, mas ainda está na fase das desculpas, levanta a mão. Muita gente. Você sabe que Deus te chamou para alguma coisa, mas está dando desculpa. Por quê? Porque com certeza o que Deus te pediu, você acha que não consegue fazer. Você acha que está longe da tua realidade. Claro! Você acha que Deus ia te pedir algo que você conseguia fazer sozinho? Quem vai fazer é Deus, através de você. Você vai ser um instrumento usado para isso. O seu corpo será um instrumento para isso. A sua alma e o seu espírito serão instrumentos para isso. Mas quem vai realizar é o autor e consumador da nossa fé. Você só precisa obedecer. Então tem muita gente aqui que está na fase da desculpa. Posso te dar um conselho? Pelo amor que eu tenho a você? Acabe com as desculpas hoje. Elimina suas dúvidas hoje, porque se Deus te trouxe na conferência Destino, é porque Ele tem um chamado. Tiago, vou eliminar a desculpa, então agora Deus vai determinar. Vai lá e faz. E quando Ele falar, vai lá e faz, Ele vai te dar uma experiência. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus vai adiantar os tempos, porque aqui mesmo Ele vai determinar e vai te dar experiência, nesses próprios 3 dias. E aí agora Ele vai vir com um selo. O selo do teu chamado, que é a autoridade para fazer. Autoridade para fazer. Autoridade para realizar. Autoridade para falar. Autoridade para profetizar. As tuas limitações são grandes, mas quem te chamou é maior. O teu passado é terrível, mas quem te perdoou é maior. A tua falta de habilidade pode ser realmente um problema, mas quem te enxergou no futuro já disse que vai dar conta. Toda desculpa, toda limitação vai cair por terra aqui. Vai acabar aqui. Porque quem te convocou sabia o que estava fazendo. Vou repetir. Deus não sabe errar. Quando Ele te chamou, Ele sabia o que estava fazendo.
É engraçado que quando Deus me chamou, quando Deus me convocou, quando eu estava no primeiro estágio do chamado, eu achei que Deus estava me chamando por alguma habilidade. A gente sempre acha que Deus está chamando a gente por algo bom que a gente fez. Hoje eu sei que Deus me chamou porque eu teria resiliência para ficar de pé diante de tantos problemas. Deus não estava me chamando por causa de habilidade, porque habilidade Ele dá. Ele estava me chamando porque eu não ia parar no meio do caminho. É por isso que a gente cria desculpa, porque a gente tenta enxergar o porquê Deus está nos chamando com a nossa limitação humana. Não importa o quanto você tente achar na sua cabeça o porquê Deus te chamou, você não vai conseguir encontrar, porque você não tem 1% da mente de Deus. Ele te chamou porque Ele já te viu no futuro resistindo a coisas que hoje você acha que não resistiria, fazendo coisas que hoje você não tem coragem de fazer, executando projetos que hoje você fala, é impossível para mim, mas Deus já viu acontecendo, por isso Ele te chamou. Quem te chamou é maior. O teu problema é grande, mas quem te chamou é maior. O teu casamento não está do jeito que você quer, mas quem te chamou é maior. Você ainda não sabe falar direito, mas quem te chamou é maior. Suas emoções estão de cabeça para baixo, mas quem te chamou já viu elas se equilibrando no futuro. A sua fé ainda é pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas Deus já viu ela aumentando. Eu preciso que você entenda que Deus não erra. Mas Deus não erra mesmo. Abra aqui, por favor. Deus não erra mesmo. Então, quando Ele começou a te colocar na internet, por algum motivo você começou a me assistir, Ele estava vendo esse dia aqui. Você não estava vendo esse dia porque não estava programado ainda. Mas quando você estava no ventre da sua mãe, Deus fazia planos para ativar o seu espírito num ambiente como esse, para curar a sua alma num ambiente como esse, para restaurar o teu corpo físico num ambiente como esse. Se a tua mente está cansada, se o teu corpo está exausto, isso não é nada para Deus. Ele faz você ter uma noite de sono e restaura todas as coisas. Se você está passando as piores crises da sua vida, isso não é nada para Deus. Ele manda uma pessoa com autoridade impor as mãos sobre você e resolve todas as coisas. Eu não sei o que tanto de confusão mental está na sua cabeça, mas quem te chamou é maior. Ele sabia que dava. Ele sabia que era possível. O que você não consegue se ver fazendo, por achar que é muito longe, que é muito difícil, Deus tanto acredita que você vai fazer que te trouxe aqui. Ele tem tanta certeza que vai dar certo, que Ele permitiu você chegar. Senão Ele não permitia. Aqui cabem poucas milhares de pessoas. Mais de 3.000 pessoas queriam estar aqui dentro, não conseguiram. Gente que escreveu chorando, eu tentei, não consegui, pelo amor de Deus, me dá uma chance. Não dá. Mas você conseguiu. Você conseguiu por causa de um propósito. Porque Deus sabia. Deus sabia que esse dia ia chegar para você. Você não sabe nem o que vai comer hoje à noite. Deus já sabe onde você vai estar daqui a 10 anos. Quem te chamou é maior. Quem te chamou é? Maior. Quem te chamou é maior. Eu sei de uma coisa. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Você nunca escutou. E jamais entrou no coração do ser humano. Ou seja, você nunca nem pensou. O que Deus tem preparado. O que Deus está escrevendo. O que Deus está fazendo no mundo espiritual você ainda não está enxergando. Para aqueles que o amam de verdade. Eu não tenho a mínima ideia de onde você veio, mas eu sei para onde você vai. Você vai para o cumprimento do teu chamado.
Eu não sei de onde você veio, mas eu tenho certeza para onde você está indo. Sabe o que Deus fala para Jeremias? Nações esperam por ti. Sabe esse desejo que você tem de viajar? Não é turismo não. Quando você fizer 2 viagens de turismo, você já vai entender que é tudo igual. É que Deus está colocando mesmo amor pelas pessoas de outros lugares. Sabe essa mania de grandeza que você tem? Pô, parece que tudo que eu quero é bom. Parece tudo que... Não é pobre querendo ser rico não. É chamado se manifestando. Prepara teu coração. Porque Deus trouxe aqui para ativar corpo, alma e espírito para um chamado que Ele vai te entregar. Você sabe qual é o maior problema das pessoas depois que elas ganham autoridade? Elas passam pelos 5 estágios do chamado. Convocação divina. Deus convoca Jeremias. 2º estágio, desculpa. Estágio da desculpa. Eu não posso, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Gideão, eu sou o mais pobre de Israel. Cada um com a sua desculpa. Então 3º, Deus vai e ordena. Vai fazer. 4º estágio, Ele te dá uma experiência. Você, caramba, Deus está aqui. Para Gideão Ele mandou um anjo. Para Jeremias Ele mesmo tocou na boca de Jeremias. Para cada um Ele dá uma experiência diferente. Para você Ele vai fazer o que vai fazer nos próximos minutos aqui. Ele vai te dar uma experiência. Vai falar, Deus me tocou, Deus falou comigo. Essa experiência te engrandece tanto que você ganha autoridade. E o problema de quem tem autoridade é que acha que pode fazer qualquer coisa. Ano passado, na conferência Destino, 10.000 pessoas no ginásio do Ibirapuera. Um homem de alta patente de uma organização militar carteirou um dos nossos seguranças que está aqui e falou assim, eu vou entrar porque minha patente é essa. Nosso segurança fez continência, senhor, tudo bom? Não pode, é um evento particular. Não, mas eu sou isso. Eu falei, eu não sou nem perto da sua patente, o senhor é muito maior do que eu. Mas é que aqui é um evento particular, não tem a ver com a sua patente. O senhor não pode entrar. E aí gerou todo um estresse, toda uma confusão. Porque é gente que tem autoridade e quer usar para outra coisa. Quer usar para algo que não compete à patente. Você imagina que Deus deu autoridade a Maria para ser mãe de Jesus e ela quisesse, quer saber? Na verdade eu quero profetizar. Eu quero ficar pelo deserto igual João Batista. Eu quero ser ouvida. Não quero ficar cuidando de criança, não. Passei por tudo que eu passei, as pessoas precisam escutar. Eu vou escrever um livro. Nessa Bíblia eu não vou ter um livro, não. Eu sou a mãe de Jesus. Imagina pessoas que têm autoridade querendo se distrair com o chamado dos outros. De vez em quando alguém chega para mim e fala, Thiago, você viu que o fulano está tentando fazer uma coisa igual a você? Eu falei, qual o problema? Se for de Deus, eu não vou poder lutar contra. Se não for de Deus, Ele mesmo vai se fundar aqui, que eu tenho a ver com isso. Cada um tem autoridade sobre o seu chamado, e se distrair com o chamado do outro, prepara. Você coloca um prazo de validade no que Deus queria fazer. Deixe os outros fazerem do jeito dos outros. Você foque no teu chamado. Repete bem alto comigo. Cada um cuidando da sua vida. Olha que palavra profética. Palavra que você estava precisando nessa tarde. Se o outro está levantando enfermo e você não, é porque o chamado dele é esse. Tira o olho do chamado dos outros. Olha para o teu chamado. Uma vez eu fui convidado para ser preletor numa grande conferência aqui no Brasil. Uma conferência pentecostal. Você sabe o que é uma conferência pentecostal? Aí, o pessoal da Assembleia segura aí um pouquinho. Aí, escuta essa. Cheguei, sentei. Rapaz, estava aquela gritaria pentecostal, o pessoal rodando, pandeiro e tal. E eu sentadinho com a minha Bíblia, você imagina, né? Eu, professor, eu com a minha Bíblia assim, ó. E aí o organizador do evento chegou do meu lado e falou assim, e aí, varão? Tá no fogo? Eu falei...
Tô. Ele falou, ó, se prepara que tu vai ter que virar tudo agora, hein? Aí eu falei, o que é virar tudo? Ó, tem que botar isso aqui de cabeça para baixo. Eu falei, querido, você já me viu pregando? Eu não vou botar isso aqui de cabeça para baixo. Eu não vou fazer o chamado do jeito que é bom para você. Você nunca me viu no YouTube? Eu prego assim, eu prego calma. Você quer alguém, eu te dou um telefone de várias pessoas que botam isso aqui de cabeça para baixo. Eu não vou adaptar o meu chamado para entreter pessoas, porque eu fui chamado para discipular pessoas. Quem me chamou é muito maior. Eu continuo sendo limitado, eu continuo sendo pecador, eu continuo achando que eu não posso um monte de coisa, Deus continua me dando projetos que eu não posso pagar, continua tudo igual, só que agora eu acredito mais. Deus me deu um projeto esse ano que eu falei, Deus, eu não vou conseguir. Deus falou, de novo, 42 anos falando que não vai conseguir. É só eu te falar que você já dá uma desculpa. É tudo igual, o ser humano não muda, a gente não muda. A gente continua com as mesmas desculpas. E Deus continua com a mesma determinação, mas vai fazer com medo ou sem medo, com dinheiro ou sem dinheiro, com diagnóstico ou sem diagnóstico, com fé, tu vai para frente. E aí Ele vai aumentando a nossa autoridade através das experiências que Ele nos dá, assim como deu para Jeremias. Então Ele estendeu sua mão, tocou na boca de Jeremias e disse, tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Se eu te mandar no lugar, você vai. Não tema diante de ninguém, porque eu estarei contigo para te livrar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Nós que estamos aqui, não estamos confiando em nada que vem lá de fora. Nós confiamos naquilo que vem lá de cima. A solução que você está esperando vai vir lá de cima. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme. E eu vou profetizar agora sobre a tua vida. Declarando que o teu chamado será ativado. Quem não foi convocado, vai ser convocado hoje. Quem está na dúvida e na desculpa vai passar para a fase da determinação. Quem já está debaixo de determinação divina vai ter uma experiência. Quem passou pela experiência vai receber autoridade. Então se prepara, porque o teu chamado está a caminho. Corpo, alma e espírito trabalhando para Deus. Nunca mais você vai estar dividido. O corpo na igreja, a alma em casa. Nunca mais você vai estar dividido, o espírito fervoroso, o corpo doente. Agora vai ser corpo, alma e espírito conectados num só propósito, trabalhando para um só homem, em uma só visão. Porque quem te chamou é maior. Quem te chamou é muito maior. Feliz e abençoados são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis, somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. O problema com Saul é que Saul queria a posição, Davi queria a presença. Senhor, eu prefiro ter sua presença. A cada um dio uma medida de fé. A cada um ele deu uma medida de fé.
Voy a despejar este enigma Eu vou despejar esse enigma. y vas a salir por esa puerta E você sairá dessa porta, creyendo que nada te es imposible. crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. Quien va a vivir milagre grita. Quien va a vivir lo sobrenatural salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova estação.